durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922. Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins, com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7, o Senhor Jesus declara: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. O Senhor Jesus está fazendo uma declaração aqui neste capítulo 24 de Mateus. Jesus está fazendo uma declaração sobre os últimos tempos. Nós sabemos que, pela história, houve muitas guerras, inclusive entre os judeus, os romanos, muitas mortes. Em todo o tempo houve guerras, houve aflições, houve batalhas. Tivemos aí no século XX 2 guerras mundiais. Isso não foi também o fim. Mas o que Jesus faz aqui é uma referência ao nosso tempo. Porque no versículo, nesse mesmo capítulo de Mateus 24, Jesus faz uma afirmação para esse tempo, dizendo no capítulo 24 de Mateus, versículo 34, Jesus diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Jesus não estava fazendo referência à sua geração, ou seja, a geração daqueles tempos. Jesus está fazendo referência a esta geração. E nós estamos vivendo um momento de guerras, muitas guerras, inclusive envolvendo Israel, que luta e batalha para a sua defesa. E o mundo todo se volta contra Israel, porque as outras guerras, como acontece a guerra da Ucrânia com a Rússia, também ali milhares de crianças foram mortas, não só crianças, como adolescentes, homens, mulheres, idosos. Não há idade, numa guerra não há idade para ser a vida ceifada. E também não há como concordar com uma guerra. Uma guerra é uma destruição generalizada. Mas, desde que o homem está na terra, a história nos mostra dos grandes reinos que se levantaram e conquistaram o mundo todo. Nós temos uma declaração muito interessante e importante no livro de Esdras, no primeiro capítulo de Esdras,
Existe uma declaração do rei Ciro, um rei persa, e hoje o Irã é o reino persa, mas a partir do momento que os iatolás da ramificação xiita se apoderaram do poder, foi feita uma alteração para o Irã, mas é Pérsia. Mas nós vemos pela história, aqui em capítulo 1 de Esdras, nos diz: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por força, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens de seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora a dádiva voluntária para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Essa foi a declaração do rei Ciro na conquista da Babilônia. E nós vemos que o profeta Isaías, no capítulo 44, ele já profetiza a respeito de Ciro. E Deus ali o chama o meu pastor. Ciro, o meu pastor. Ciro era um rei pagão. Mas, pela declaração do rei Ciro, não sabemos como, mas Deus cumpriu a sua palavra, porque a declaração do rei Ciro é que Deus havia entregado em suas mãos todos os reinos da terra e o havia incumbido de libertar o seu povo, que o profeta Jeremias havia profetizado que o cativeiro seria de 70 anos. Quando cumpriu esse tempo, Ciro se apoderou da Babilônia, pela orientação do próprio Deus, que orientou a Ciro como que ele iria conquistar a Babilônia. O que não podemos deixar de crer é que este Deus é Deus vivo, é Deus poderoso, é Deus glorioso, é Deus que vela pela sua palavra para cumprir. Nas atuais situações de conflito, em que o mundo passa a condenar Israel pela sua ação de defesa, veja, se Deus não está cumprindo a sua palavra, nós sabemos e temos orado e precisamos orar e clamar a Deus para que Deus possa dar livramento para aqueles que estão sendo mortos muitas vezes. E o mundo todo se levanta contra Israel, mas é necessário, é preciso entender que Israel está num processo de Deus. Muitos estão fazendo uma confusão tremenda com Israel e a igreja. A igreja de Cristo, essa é constituída de homens e mulheres
que tiveram a oportunidade, o privilégio de ouvir a mensagem do Evangelho de Cristo e abraçar a fé em Cristo. Não é abraçar um movimento religioso. Há muitos que estão acomodados no movimento religioso e, independentemente da sua prática religiosa, estão acreditando e crendo que também irão fazer parte do reino de Cristo. Mas o reino de Cristo é para os salvos em Cristo. O reino de Cristo é para aqueles que se tornam testemunhas vivas do poder de Deus. E é exatamente isto que o evangelista João, no seu evangelho, capítulo 1, versículo 12, declara: mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, há uma transformação de vida, há uma mudança, e esta transformação resulta numa nova identidade, porque ninguém nasce filho de Deus. Embora a religião tradicional afirme que todos são filhos de Deus, isto não é verdade, porque todos nascem no pecado, separados de Deus e condenados eternamente. E é por isso que o mesmo evangelista João, no seu evangelho 3,16, nos declara: porque Deus amou o mundo, a humanidade de tal maneira, que nos enviou o seu único Filho amado, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Só mesmo há um meio de salvação. E o apóstolo João e o apóstolo Pedro, quando estavam sendo inquiridos pelo Sinédrio, pelos religiosos da época, no livro de Atos 4:12, em que eles estavam sendo obrigados a não falar do nome do Senhor Jesus, aqueles religiosos, fariseus, o Sinédrio: olha, vocês parem de falar nesse nome. Então, a resposta de Pedro e João está aqui no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, respondendo aquelas maiores autoridades que ali estavam presentes, refutando a pregação no nome de Jesus. Olha o que eles responderam. Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, quem não recebe Cristo como Senhor da vida, Salvador da alma, e se torna uma testemunha de Cristo como Filho de Deus, porque Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o primogênito, é o primeiro, e é através dele que Deus gera novos filhos. Independentemente da condição que o mundo anda e caminha, porque o mundo está caminhando num processo de Deus, da palavra de Deus, e muitos estão fazendo confusão entre a igreja de Cristo e Israel. Nós estamos num processo, a palavra de Deus está se cumprindo, a promessa de Cristo é de arrebatar a sua igreja, e muitos teólogos dentro das suas teologias estão negando isso. Olha, a igreja não vai ser arrebatada, a igreja não vai. Por quê? Porque eles pregam a segunda vinda de Cristo, e essa segunda vinda de Cristo só mesmo acontecerá depois do período da grande tribulação, quando Cristo vai implantar os 1000 anos do seu reinado na terra. Mas estes que estão com uma doutrina adversa ao Evangelho, que não são, na verdade, cristãos, embora esteja falando de Deus, Jesus, 24 horas por dia, não são cristãos,
porque a sua doutrina não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. E é por isso que negam, e outros segmentos também negam o arrebatamento da igreja de Cristo. Mas é promessa de Cristo. E aqui mesmo no capítulo 24 de Mateus, no versículo 32, Jesus faz essa ênfase. E Jesus coloca Israel como sendo o sinal. Aqui no capítulo 24 de Mateus, versículo 32 ao 34, Jesus diz: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Bem, Jesus está fazendo menção a Israel, né? E esse Israel é que está aqui. É esse Israel que está aqui, ao qual Jesus está fazendo a menção dele. Para cumprimento do quê? Do arrebatamento da igreja. E Jesus enfatiza: não passar essa geração sem que tudo isso aconteça. Então, este momento que nós estamos vivendo é que muitos estão dizendo até que este Israel que está aí não é Israel. Como não? Como não? É um cumprimento da palavra de Deus. A criação do Estado de Israel é um cumprimento bíblico da profecia, da palavra de Deus, do profeta Ezequiel, que profetizou esse retorno dos judeus, a criação do Estado de Israel. Imaginem como que um país como Israel, um Estado de Israel, que completou agora 77 anos, neste ano, quem explica que um país possa ter alcançado toda esta tecnologia de guerra, cultura, tudo que se imagina, em apenas 77 anos? Se a mão de Deus não está nisto, se Deus não está cumprindo a sua palavra, o Israel que estamos hoje é um Israel incrédulo, mas está num processo de cumprimento da palavra de Deus. O judeu, se quiser ser salvo, ele precisa aceitar Cristo como Senhor da vida e Salvador da alma. Assim como temos um movimento messiânico em Israel, de judeus que se converteram a Cristo e estão trabalhando com os seus patrícios para que eles se convertam a Cristo. E estão sendo perseguidos veemente, porque os judeus não aceitam Jesus como Messias, mas eles estão preparados para receber o anticristo. E é por isso que nós vemos muitas confusões teológicas, que Israel não existe, tem que existir. É este Israel que está cumprindo a palavra de Deus. Agora, o conflito de Israel com aqueles que estão agredindo, Israel está se defendendo, mas essa defesa de Israel não está sendo aceita. Mas é um cumprimento da palavra de Deus, porque Israel deverá estar numa situação de conflito difícil para poder receber o anticristo que já está no mundo e tem o seu tempo para que ele se manifeste. E segundo Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 4, o arrebatamento da igreja. Paulo fala sobre o arrebatamento.
No capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, também Paulo fala sobre este arrebatamento. E nós ainda vemos alguns teólogos ainda declarar, que não queremos aqui mencionar nomes, que não é nosso objetivo, mas que declara que Israel, aliás, faz uma indagação se Israel ainda é o povo de Deus. E enfatiza, você aprendeu errado. Errados são aqueles que não entendem e compreendem, porque querem considerar a igreja de Cristo como novo Israel. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 6 de Gálatas, o apóstolo Paulo escreve, capítulo 6 de Gálatas, 15, 16, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Porque, e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Este Israel de Deus, que Paulo considera, são todos, tanto judeus quanto gentios, que converteram a Cristo. É um novo Israel de Deus, que Paulo escreve também na carta aos Coríntios. Mas aqui em Gálatas, capítulo 3 de Gálatas, versículo 8, Paulo escreve, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então, a igreja de Cristo, ela está na fé de Abraão. Por isso que Paulo faz referência a um novo Israel, o Israel da igreja, daqueles que são salvos em Cristo. Mas isso não anula o Israel que está em cumprimento da palavra de Deus e das profecias que já foram professadas. Portanto, é necessário estar atento. Nós vemos nos nossos dias muitos teólogos também falando sobre Gog, Magog. Ora, isto é algo futuro, não é para este momento. Estamos sim num conflito de guerra, estamos muita gente inocente sendo mortas, passando fome, como Jesus está declarando aqui, em Mateus 24, que nós lemos, e que haveria, no versículo 7, porque se levantarão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Como já declarei, sempre houve isto, mas no nosso tempo está acontecendo isto. Tudo isto. Porque Jesus está fazendo referência ao nosso tempo, a esse tempo. Então precisamos estar atentos, porque a questão de Gog é um príncipe, Magog é uma terra, ninguém tem a identificação deste lugar. Muitos estão dizendo é a Rússia, que é o norte. Não há fundamento bíblico para especificar isto. Uma coisa é certa, a palavra de Deus está se cumprindo. E neste tempo em que se fala dessa união das nações, isso poderá ser até no Armagedon, a última guerra que vai acontecer. Nos momentos de hoje, estão muito dizendo guerra mundial.
Terceira Guerra Mundial. Tranquilizem, tranquilizem. O controle do mundo está nas mãos de Deus. Assim como Deus, aproximadamente 200 anos antes de Ciro nascer, Ele já estava chamando Ciro o meu pastor e entregou os reinos da terra nas mãos do rei Ciro, persa, para uma finalidade: libertar o seu povo do cativeiro da Babilônia. É este mesmo Deus que está atuando nos dias de hoje. É este mesmo Deus em Cristo Jesus que está chamando, convidando todos para esta salvação gloriosa que há em Cristo Jesus. Nós precisamos entender e compreender que a palavra de Deus se cumpre no mundo. Satanás bem que gostaria que houvesse uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial, que não iria sobrar nada para contar a história com as armas potentes que as nações têm em mãos. Mas saiba, Deus é o controlador do mundo. Satanás já está derrotado, sabe que pouco tempo lhe resta e por isso cria muitas confusões através das religiões, que será, sem dúvida alguma, um dos meios que o anticristo estará usando. Por isto está já se construindo a igreja única, a igreja universal nos nossos dias, para que o anticristo venha se apoderar. Creia na palavra de Deus, creia no nome do Senhor Jesus Cristo. Você que me assiste tem esta oportunidade de receber Cristo como Senhor da vida, Salvador da sua alma. Feche seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, no teu santo nome, ó Cristo amado, juntamente com estas vidas, Senhor, forma nesta hora a cadeia da prece poderosa. Visita, toca cada coração, cada entendimento, para a Tua palavra, para a esperança gloriosa da salvação que há em Cristo Jesus. Toca poderosamente, abre os entendimentos, remove barreiras, remove empecilhos, remove o espírito da incredulidade, fazendo, Senhor, de cada vida uma esperança gloriosa da salvação da vida eterna que é em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus eu oro, eu abençoo para a sua glória. Amém. Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos esta obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil. E você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença. E também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também como mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem verdade nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube, programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube. Na barra do nosso vídeo está lá para você fazer a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularirindependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa obra. E também todos os domingos às 18h30, noite da bênção para a família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30,
a Noite da Vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na Noite da Vitória. Venha participar da Corrente da Vitória, às quintas-feiras, 19h30. Divulga este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.